Se você continuar com as mesmas atitudes, o seu ano não vai ser diferente. Aqui eu tenho voz de fala. Por quê? Porque eu já fui a pessoa indisciplinada que não tinha resultados e era completamente frustrada, completamente, em todas as áreas da minha vida. Área pessoal, área financeira, área profissional, área da maternidade, tudo, gente. Eu era completamente insatisfeita. Eu só comecei a ter resultados a partir do momento que eu mudei a minha identidade e sustentei o processo. Resolvi gravar logo esse vídeo chegando da academia, porque eu tô no exato momento em que o ambiente afeta o meu comportamento. Tô arrumada porque também eu tava com uma cara que não era agradável. Fui gravar outros conteúdos pro TikTok, resolvi gravar pro YouTube logo, porque eu ia deixar só para outro horário, para me arrumar e tal. Mas não, eu resolvi sentar aqui e fazer desse jeito, nessa vibe, voltando de um treino da academia que eu criei no final do ano de 2025. Eu peguei o meu mapa, ele tá aqui, meu mapa aqui dos sonhos. O mapa dos sonhos é onde você coloca a sua verdadeira intenção, aquela coisa que tem no seu coração, que arde, que você quer conquistar. Pode ser uma coisa grandiosa, mas ela tem que ser palpável para você. Para além da imaginação e da intenção que você coloca aqui, você também precisa agir. E aqui, antes de finalizar o ano, eu coloquei que eu queria mudar de academia. Tá bem aqui a imagem, bem aqui. E eu escrevi assim: agora eu malho em uma academia melhor. Nessa imagem, eu coloquei duas academias. Uma que era mais factível, que eu tinha quase certeza que eu mudaria em 2026, e outra que é um pouco mais cara, que eu pretendo no futuro treinar nela. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês essa parte para vocês verem. Olha, essa é a academia futura e essa é a que eu co-criei. Eu escrevo tudo como se eu já tivesse conquistado. Eu não coloco eu vou conseguir, eu quero malhar, não, eu coloco como se eu já vivesse. E esse foi o meu primeiro check de realização do ano de 2025 para 2026. Bom, e vocês sabem que eu sou uma pessoa muito realista, né? Muitos anos da minha vida, eu fui aquela pessoa que acreditou que a virada do ano seria a responsável por todas as mudanças na minha vida. Até que eu quebrei a cara inúmeras vezes, colocando metas e metas e metas no meu caderno, fazendo mapa dos sonhos no Pinterest, no Canva, aquelas coisas que não tinham uma intenção verdadeira, a ação da minha parte também não acontecia. Até que lá em 2019, eu falei, eu vou fazer diferente, nem que seja em pequenos passos que me gerem grandes vitórias. E assim eu fiz. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo, eu tive que ser radical para mudar os meus hábitos e eu consegui mudar. Depois desse vídeo, assista ele, porque nele eu explico um pouco da minha trajetória. Mas voltando ao gancho da academia, eu mudei de academia para um ambiente de academia pró. O que isso significa? Que é uma academia que as pessoas têm outra mentalidade. A mentalidade é de atleta mesmo, as pessoas não faltam. Se tá chovendo, tem gente. Se é 5 horas da manhã, tem gente. Se tá caindo o mundo em chuva, as ruas estão alagadas, elas vão pegar um barco e vão pra academia. Se é feriado e a academia vai fechar 1 hora, as pessoas darão um jeito de estar lá até o último segundo, a academia tá fechando, apagando as luzes, tem gente lá dentro. E eu precisava de um ambiente diferente, porque eu cheguei no meu limite no lugar que eu estava, no ambiente que eu permanecia. E eu percebi que era uma academia de rede, tá? E eu percebi que eu precisava mudar de ambiente para evoluir, porque aquele lugar estava me prendendo. E eu não queria ficar parada onde eu tinha chegado, entende? E isso estava me travando. E eram várias coisas que me travavam. Os padrões antigos, o medo, o receio de ser vista, de ser julgada. Porque se eu estou numa academia que as pessoas têm mente de atleta, eu tenho que ter mais ou menos ali a mesma linha de atleta. Só que não. Eu nunca fui essa pessoa de ficar me importando com a opinião dos outros. Porém, a partir do momento que você eleva o seu padrão, você começa a pensar se você está encaixado inconscientemente naquele ambiente. E nas primeiras semanas eu me senti desencaixada. Eu senti que eu
era muito inferior. E olha que hoje eu tenho o corpo dos meus sonhos, que eu lapidei em muitos anos de treino, com alimentação, com mentalidade. E lá eu me senti um pouco, sabe, aquela sensação de comparação, mas foi só a primeira semana. Nas outras, eu peguei e transformei isso em motivos para eu fazer diferente. Já alinhei com a minha reprogramação mental, porque a minha reprogramação mental de agora, ela exige que eu tenha atitudes diferentes e atitudes um pouco mais desafiadoras. Por quê? Porque eu quero uma mentalidade de atleta, uma vida de atleta, um corpo de atleta. E para ter isso, eu preciso fazer várias coisas que eu não fazia. A Carol de 2025 fazia coisas diferentes. A Carol de 2026 já está fazendo coisas novas. Quando você escuta, não é a transição do ano que vai fazer com que você mude completamente a sua personalidade, eu concordo. Porque muitas pessoas transitam de ano, é só um dia, é só um rito de passagem, e continuam com as mesmas atitudes. Com as mesmas atitudes, você não vai a lugar algum diferente. Você vai fazer as mesmas coisas, permanecer nas mesmas frustrações, no mesmo ciclo repetitivo, e não vai se movimentar para fazer diferente, porque você está acomodado neste ambiente, neste cenário. Você precisa sair dessa zona de familiaridade e dar um passo diferente. E um passo diferente nem sempre é algo muito grandioso, às vezes é o mínimo na rotina. É acordar mais cedo, é tomar um banho ao acordar, é ler quando acordar, é organizar marmitas, é treinar todos os dias, ou não, 4 vezes na semana, se você não treina nenhum. É se organizar para estudar algo que não está ali no seu mundo, é trabalhar em outro lugar, é pedir demissão, é dar um passo diferente daquilo que você fez até agora. Hoje eu estou num lugar que eu posso te dizer com toda certeza, vale a pena fazer diferente por você, porque você muda de ciclo, você conhece pessoas que estão no mesmo momento que você se alinha de uma forma diferente com o universo, você recebe coisas diferentes, você amplia o seu conhecimento, você percebe que você é capaz, ou seja, você gera um sentimento de autoconfiança para si, porque você vê que uma atitude não é aquele cenário de medo amedrontador que você fala, nossa, eu não sou. Não, era só um passo diferente. Se vocês começarem a pensar que todo mundo que tá lá já deu o mesmo passo que você vai dar, fica muito mais simples de entender. Você acha que a pessoa que é atleta hoje, que eu me inspiro, que eu quero chegar no nível, ela não foi iniciante? Que ela não teve que se organizar, que ela teve que se frustrar, que ela sofreu, que ela abdicou, que ela disse não? Ela teve que fazer tudo isso. Só que hoje, eu vendo o resultado, eu fico, meu Deus, essa pessoa, ela é minha inspiração. E será que ela sofreu? Sofreu, assim como eu tô sofrendo agora nesse processo. Claro que não é um sofrimento como foi lá no meu início. E por isso que eu tô falando pra você hoje, vale a pena não desistir de você. Vale a pena tentar mais um pouco. Vale a pena fazer diferente. Vale a pena abrir-se para o novo. Porque o novo, ele tem um monte de oportunidades que você desconhece. Porque você ainda não chegou e pode te surpreender, e pode te fazer crescer, e pode te fazer melhor, e pode filtrar na sua vida quem vai ficar e quem vai sair. Hoje a dor da maioria das pessoas que eu conheço é em relação a profissional, dinheiro, treino, dieta. Mas para mim o mais difícil, eu vou trazer esse exemplo porque a dor eu acho que é muito parecida. Foi com a leitura, eu não conseguia ler um livro, eu não conseguia ler 10 páginas de um livro e eu chorava, eu falava, gente, eu quero ser inteligente, mas o que que me trava? Por que que eu não consigo finalizar uma leitura? E eu passava um ano, 365 dias, questionando e questionando e questionando, me colocava a início de meta 10 páginas de um livro, sendo que eu nem lia uma. Eu colocava 50 páginas de um livro em um mês, um livro inteiro em uma semana, e eu não era capaz de fazer isso porque eu não conseguia sair da primeira página, eu achava entediante, eu não entendia nada e eu ainda pegava a leitura mais difícil do que eu tinha capacidade na época. Muitas vezes você vai ter que escolher uma coisa fácil, simples e considerada ridícula por muitos. Só que se você não começar do ridículo, você não vai para o bom, você não vai para o excelente. Aproveitando a deixa, inclusive, eu peguei 2 livros aqui. Você é iniciante, vale muito a pena ler, muito mesmo. Foram livros transformadores para mim, que fizeram uma imensa diferença na minha vida. É um livro que eu li lá no meu início, e eu já indiquei ele aqui também,
Quando eu comecei minha mudança, eu li Hábitos Atômicos. As pessoas falam que é clichê, mas é um livro que te ensina a fazer micrometas. Metas de uma meta maior. Te ensina sobre bons hábitos, maus hábitos. Te ensina sobre crenças. Te ensina sobre quebrar padrão. Te ensina a criar um hábito, a valorizar um hábito, a implementar um hábito, a construir um novo hábito e mantê-lo na sua vida. Lá no meu início mesmo, eu li isso aqui e pratiquei. Essa é uma grande diferença. Pratique a sua leitura. Não adianta nada você pegar um livro desse, falar, eu li, interessante, e não colocar nada em prática. A mudança vai vir para você se você ler, praticar, ler, praticar, ler, praticar. Não tem uma leitura que eu fiz depois que eu aprendi a ler, que eu introduzi esse hábito na minha vida, que eu não tenha praticado. Nem que seja só uma página do livro, eu pratico. Agora, este livro aqui foi uma leitura que eu fiz ano passado, uma leitura muito rápida, eu terminei em 5 dias, para vocês terem noção. É um livro que eu já mostrei aqui também, super dinâmico, porque ele é colorido, olha, peraí, deixa eu achar uma página para vocês. É um livro colorido, dinâmico, que você consegue ler muito rápido e fala sobre um único objetivo na sua vida. Você vai focar em uma única coisa, você vai parar de ser multitarefas. E eu sei que hoje em dia a gente quer dar conta de tudo. É a área da leitura, é a área fitness, é a área profissional, é o relacionamento, é o pessoal, é a sua casa. Só que assim, você precisa focar em uma coisa. Uma coisa. Pode ser em todas essas áreas, mas uma coisa. Você quer fazer várias dentro de várias áreas e às vezes você desfoca, você não consegue focar em nada, você começa a procrastinar. Quem é perfeccionista nem começa, quem não é perfeccionista procrastina, porque começa 1000 coisas, se sente atrapalhadíssimo, não consegue dar continuidade em nenhum projeto e lá no final do ano, quando chega novembro, dezembro, se arrepende de não ter feito diferente. No meio do ano já largou tudo e não consegue ter resultados. Você tem um perfil que não domina várias coisas ao mesmo tempo, não vai ser bom para você instaurar, instituir, colocar como meta várias áreas da sua vida que fogem muito da sua realidade. Por quê? Porque você vai querer ser bom em tudo, dar check em tudo e você não vai dar check em nada. Sugiro que, se possível, defina áreas da sua vida. Eu estruturei as minhas metas esse ano assim: pessoal, profissional, financeira, saúde, espiritual e estudos. Foram 5 grandes áreas. Dentro de cada área, eu fui fazendo subtemas onde eu queria melhorar. Mas dessa vez, eu fui muito pé no chão, porque junto com as minhas metas, eu já tinha feito o quadro dos sonhos, eu já sei o que eu quero conquistar. E eu já sei o que eu tenho que fazer para conquistar isso. Não foram coisas, como nos outros anos, irreais, muitas coisas também. Esse ano eu coloquei metas mais palpáveis, palpáveis no sentido de eu dou conta de fazer isso aqui, permanecer em um projeto só em cada área. Porque antigamente eu queria dar conta de tudo, todas as áreas, ser essa pessoa multitarefas, e eu me frustrava. Chegando no meio do ano, são tantas demandas, acontecem tantas coisas na nossa vida, as coisas incontroláveis, os contextos que a gente nem cogita que vai acontecer, que a gente perde o controle. E quando a gente perde o controle, se a gente não tem consciência, se a gente não tem um objetivo muito claro, clareza no processo, o que a gente faz? Ou a gente desiste, ou a gente joga essa meta para frente, ou a gente se atropela em um monte de função, acaba não fazendo nada bem feito e nos frustramos em diversas áreas da nossa vida. Isso afeta relacionamentos, isso afeta o nosso trabalho, isso afeta a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, o nosso humor. Outra coisa também para esse processo: aprenda a dizer não, se priorize. Se é importante para você, você tem que seguir realmente o seu coração, você tem que se dedicar àquilo que é o seu objetivo. Se você tem clareza, se você é uma pessoa firme, responsável, você sabe o que você tem que fazer. Não adianta se enganar. Gente, a gente sabe quando a gente está se enganando. É ou não é? Você não sabe quando você está fazendo uma coisa que você tem certeza que vai dar errado? Eu sei, eu sinto na minha intuição e eu também sei pelas minhas atitudes racionais. E outro detalhe, a mudança, ela exige atitudes muitas vezes duras. Quando eu digo atitudes duras, quer dizer que você vai ter que fazer coisas muito, muito diferentes. Se você tem o hábito, por exemplo, de comer um doce depois do almoço todos os dias, você vai ter que aprender a dizer não para você e não para os outros. Ponto e acabou.
até que isso se torne um hábito. Se você tem o hábito de furar a dieta, comprar um monte de iFood, gastar rios de dinheiro e atrapalhar inclusive sua vida financeira com isso, você vai aprender a dizer não para você, para os seus desejos momentâneos, para o seu prazer momentâneo e comer comida de verdade. Você vai ter que aprender a se organizar. Não sei se é fazendo marmita, não sei se é comprando marmita pronta, não sei se é comendo em casa, fazendo comidas frescas, eu não sei. Eu só sei que você vai ter que fazer coisas diferentes, porque se até agora você não está tendo o resultado que você quer, é porque alguma coisa precisa mudar. Você vai ter que reservar dinheiro para certas coisas, você não vai poder gastar com besteira, você não vai poder comprar e nem estar em tudo que todo mundo está. Você vai ter que às vezes abdicar de dar um presente para alguém que você ama, porque na hora não é uma prioridade. Você vai ter que deixar de frequentar um lugar para pagar sua academia. Enfim, abdicações a gente tem que fazer sempre, 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 sempre. E uma coisa que eu falo para você também, sempre se questione se o seu objetivo está alinhado com a sua atitude do momento. Ah, tem um happy hour com meus amigos, que sem fundamento algum, de repente surgiu, não é nada específico, é uma coisa aleatória do final de dia da sexta-feira. Faz sentido para o seu objetivo esse ano? Se você quer ser saudável, incorpore a personalidade de uma pessoa saudável. O que eu faço hoje? Eu me organizo com comida, eu me organizo para treinar, toda noite minha roupinha de treino fica pronta. Eu sei que, mesmo cansada, mesmo dormindo pouco, eu vou acordar e eu vou para academia. Isso é inegociável. Pode chegar a pessoa mais importante do mundo e falar, quero fazer tal coisa agora, e eu vou falar não, porque eu vou treinar. Pode ser depois? E também, né, a gente precisa de flexibilidade em alguns momentos, mas, em regra, eu não deixo de treinar. Eu não pulo as minhas prioridades, eu não cedo pelas minhas prioridades, porque hoje eu cheguei onde eu cheguei em nível físico, em nível intelectual, em nível profissional, porque eu disse muitos nãos para as pessoas e pode até ter magoado elas, mas era em prol de algo maior, era em prol do meu objetivo. Ninguém fez por mim. Ninguém tomou a decisão de comer saudável por mim, nem de treinar, nem de estudar, nem de passar noites em claro para ter mais conhecimento. Ninguém. Eu tive que fazer isso. E se eu não tivesse feito isso no passado, hoje eu seria uma pessoa frustrada. Hoje eu falaria que porcaria que eu fiz da minha vida. Por que eu não fui lá e fiz por mim? Eu não me arrependo. E eu tenho certeza que pessoas que têm resultados hoje, pessoas de sucesso, pessoas prósperas, pessoas que chegaram onde queriam chegar, não vão falar para você, não faça. Elas vão falar, arrisca, faz, se prioriza, estuda, busque ambientes novos, mude de ambiente, tenha atitudes diferentes, porque se você continuar do mesmo jeito, qual é o lugar que você vai chegar? Foi o que eu mais falei nesse vídeo, o mesmo lugar. E eu tenho certeza que você não quer ficar no mesmo lugar, e eu também não quero que você fique, porque eu quero que você evolua, assim como eu evoluí e aprendi. Eu não me arrependo, valeu cada abdicação, cada gostinho de vitória, cada pequena conquista, cada grande conquista, o processo ele vale a pena, mas você precisa dar o passo de fazer valer a pena. E o passo da mudança está no seu hoje. Não está no passado, não está no futuro, está no seu agora. Hoje é o dia de você tomar decisões diferentes. Eu espero que esse vídeo tenha te chacoalhado, que tenha te dado uma vontade de fazer diferente. Se você quiser mudar sua identidade, sua personalidade, quem você é, e quem você foi até agora e não quer mais ser essa pessoa desses resultados, a hora é agora de mudar as suas atitudes. O segredo está nisso, na ação. A intenção é importante, como o mural dos sonhos. Se eu puder te dar um conselho, mude hoje por você. Faça um ano diferente, não repita os mesmos padrões. Elimine essas crenças limitantes. Busque autoconhecimento, isso é ouro, isso vai te mudar, isso vai te fazer crescer, isso vai te fazer evoluir. E qualquer dúvida que você tiver sobre esse processo de mudança, comenta aqui, fala comigo. Eu já passei pelo processo difícil da mudança de hábitos, eu já fui como você, eu já me senti frustrada, triste, indignada, revoltada, chorava, sofria, mas eu passei por isso e tudo passa nessa vida. Quando você decide ser fiel a quem você decidiu se tornar. O se tornar é no processo e ele é baseado no treino. O treino se torna um hábito, o hábito se torna a conquista, a recompensa. Coloque essa frase na sua cabeça, instaure novos hábitos hoje, mude hoje, diga não hoje, aprenda a mudar o seu ambiente, modular o seu ambiente, esteja com pessoas que querem evoluir tanto quanto você.
Eu espero que tenha feito sentido esse vídeo. Um beijo no seu coração.